Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Trago um abraço, da Igreja Batista em Monte Cristo, cujo pastor Davidson também manda esse abraço, e me manda também, junto com o abraço. Eu sou membro de lá, tem algum tempinho já vai fazer quase um ano, mas já fui membro também da Igreja Batista Central, em Barra Mansa, pastor Gerson. E hoje, eu traria minha esposa também, mas ela não pôde vir, porque ela está lá, trabalhando com os pequeninos também, Ela também é tia lá, Então ela trabalha também com os pequeninos, faz um trabalho muito legal lá com as crianças. E a palavra diz, que o homem tem que deixar a sua mãe e seu pai, unir a sua esposa, para poder ser um só. Mas, como a esposa não veio, adivinha quem eu trouxe? A minha mãe, que está ali, dá um tchauzinho, a dona Madalena, está ali, da Igreja Batista Central. Ela ficou lá, ela continua lá. Mas graças a Deus pela vida dos irmãos, graças a Deus por todos, vendo algumas faces conhecidas aqui, O querido Regis ali, tem um tempo que eu não via, A gente é amigo já de uma longa data, além de irmãos, amigo de uma longa data, a gente tocou em banda junto e tal. A gente pode falar muito do tempo, não, porque o pessoal faz as contas e vai saber a minha idade, Ele é novinho, vai saber a minha idade, aí complica. Mas, graças a Deus por sua vida, Regis, Deus continue abençoando toda a igreja. Meus queridos, sem mais delongas, Lucas 19, versículo 10. É só um texto base. Eu vou estar falando esse texto, mas eu preciso que os irmãos depois abram as suas Bíblias em Gênesis 3. Mas antes vamos fazer essa leitura desse texto base, É um texto base, nós não vamos aprofundar no texto em si, mas é um texto que nos fala muito. Lucas capítulo 19, o versículo 10. Diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, mais uma vez em Tua presença nós oramos, agradecidos pela Tua palavra, e pedimos que através do Teu Santo Espírito fale em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos falando um pouco, sobre a cura para um mundo doente. Exatamente, a cura para um mundo que se encontra doente. Como eu já disse, os irmãos podem deixar as suas Bíblias abertas em Gênesis 3, e lá nós vamos passear um pouquinho. De fato, nós temos vivido, não é segredo para ninguém, tempos conturbados. O medo tem tomado conta das famílias, tanto dentro como fora da igreja. E essa guerra que a gente luta, contra essa doença, que assola as nações, é uma guerra que nós lutamos juntos, mas para ficar separados. É uma guerra um tanto quanto incomum, Nas guerras todo mundo se junta contra. Nessa guerra a gente se junta se separando, para poder proteger o outro. É algo bem interessante. E diante aí de tantas curas provisórias, já vai aí para a 4ª dose, diante de resoluções momentâneas, perdas, verdade, muitas perdas, fica difícil saber em quem ou em que confiar. No que eu devo confiar? No que realmente é válido, o que realmente funciona, nesse mundo que se encontra doente. E em meio a tudo isso, a gente vive ainda um período de fortes posições políticas, não deixa de ser um período de posições políticas, filosóficas e até mesmo ideológicas. O mundo precisa de uma cura e tem se afastado cada vez mais da solução. Cada vez mais. Quanto mais ele procura essa cura, mais ele se afasta. Eu gostaria de, primeiramente, a gente ter a questão do conceito mundo. Porque quando eu digo mundo aqui, o mundo está doente, o que é que se encontra doente? Porque quando a Bíblia fala sobre mundo, ela fala tanto de pessoas,
ela fala tanto de planeta e também de sistema. Quando diz Deus amou o mundo, está falando de quê? Pessoas. Não ameis o mundo. Está falando de quê? Eu não vou amar o quê? O planeta? Não. Não ameis o sistema. E quando diz que Deus criou o mundo, é o planeta. Então nós temos que definir bem. Então o que é que está doente? A nossa terra também está doente. E o mundo, o sistema, se encontra também doente. Agora, por que o mundo se encontra doente? Por que essa doença assola o mundo? E não estou falando de Covid ou Ômicron. Nós vamos entender um pouco mais o porquê do mundo estar doente. E diferente do que alguns podem pensar, o mundo não adoeceu num processo de guerra. Não foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial que fez o mundo adoecer. E nem da união de povos estranhos. A questão é mais simples do que imaginamos. O homem escolheu pecar. Simples assim. O homem escolheu desobedecer a Deus. E quando eu digo homem, eu falo Adão. Quando eu digo Adão, eu quero dizer eu e você. Porque Adão, ele era o representante da humanidade na terra. Então, quando Deus cria Adão, automaticamente cria a mim e a você também. Ou seja, nós desobedecemos juntos com Adão. Gênesis 3,17, para quem já está com o livro aberto aí, eu já vou logo falando, não vai precisar esperar abrir. Ao homem ele disse, Deus disse: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu a fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da tua vida para tirar da terra o teu sustento. Esses dias eu ouvi na IBD o seguinte: poxa, irmão, a Eva tinha que ter comido, o fruto, Poxa, por que a Eva foi comer? Eu falei assim, mas espera aí. O argumento que o irmão está usando foi o argumento de Adão. A mulher que tu me deste. Na verdade, não foi só Eva que comeu. Ou seja, foi o homem em si, o representante da humanidade na terra. Ou seja, aquele que nos representava. Ou seja, meus queridos, nós vivemos em uma terra que foi amaldiçoada. Exato. Por um erro ou um pecado cometido por um ser que nos representava diante de Deus. Parece complicado, mas não é. E se a gente for analisar hoje, eu não sei plantar, mas somente quem planta, e colhe, sabe o sacrifício que é preparar a terra. Eu acho interessante, Você tem que hoje preparar a terra, colocar adubo, fazer várias coisas, para que você consiga lá na frente colher um fruto. Possivelmente, era muito mais fácil, Quando Deus vai dizer para Adão lá, olha, você vai agora, suar para poder plantar e colher. Provavelmente antes, não se trabalhava tanto, pois a terra não era amaldiçoada. Depois disso, a gente vê o que acontece. Eu acho, no mínimo, interessante que Deus amaldiçoa a terra. Mas em momento algum, ele amaldiçoa quem? O homem. Ou seja, eu e você, nós não temos maldição. A natureza, o planeta, sim. A natureza clama, como um bebê, um recém-nascido, clama. Uma mulher grávida sofre dores de parto, porque está amaldiçoada. Mas nós não fomos amaldiçoados. O homem não foi. E continua, de certa forma, a imagem e semelhança do Pai. Correto? Deus não criou o homem à imagem e semelhança?
E é claro que, depois do pecado, essa imagem ficou um pouco distorcida, né? Não ficou límpida, por conta do pecado. Mas nós continuamos a imagem e semelhança de Deus. E a mente humana, ela vai além do que a gente imagina, justamente por causa dessa imagem e semelhança com o nosso Criador. Porque o homem é um ser criativo. E como um jogador, como o Ronaldinho Gaúcho, né? Para quem gosta de futebol aí, né? O Ronaldinho Gaúcho, quem viu, viu, né? Quem não viu, só no YouTube. Era um cara espetacular. Dribles fantásticos, você nem imaginava. Ele dava o drible, ele fazia o gol. Era o cara. O ser humano é exatamente assim. Ele até hoje tenta driblar a maldição da terra. Deus disse, você vai suar para plantar e colher. Aí o que o homem vai e faz? Cria máquinas agrícolas, né? Pulveriza veneno, e o cara planta hoje, amanhã nasce uma maçã desse tamanho, gigante. Abobrinha gigante, nasce, e aí vem o avião lá e passa aquele pulverizador, aquele veneno em cima do negócio, e vai plantando e colhendo. Só para você ter uma ideia, o mercado perto da sua casa falta arroz? Não falta. Nem feijão. Não vai faltar. O homem tentando driblar, criando máquinas. Ou seja, é a imagem do homem, a imagem de Deus, a imagem e semelhança. Ele é criativo. Ele cria. Ele tenta driblar de todas as formas. E aí a gente acaba pagando o preço também por isso, né? Depois de tanto veneno e agrotóxico, a gente acaba ficando doentes, né? É um belo drible, vamos dizer assim, né? Mas sem a esperança de um belo gol. Uma hora a terra vai começar a gritar e vai começar a dar menos fruto, cada vez menos. A grande questão, o grande problema da situação, está na continuação do versículo. Olha aí na sua Bíblia, o versículo 19. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra, pois foi feito de terra e a terra voltará. Para quem é das antigas, né? É o gol que o Pelé não fez. E nem vai fazer mais, né? Não tem como driblar a morte. Não dá. O homem tem tentado desesperadamente, mas não tem conseguido driblar a morte. A verdade, a morte não foi uma maldição ou um castigo, né? A morte, ela foi uma consequência do erro. A consequência do pecado do homem. Deus disse, a partir do momento que você comer do fruto, você vai morrer. Ah, mas ele não morreu instantaneamente. Ele só ia morrer. Deus disse que a morte chegaria. O ser humano, ele tem tentado, meus irmãos, a cada dia ele tem tentado driblar a morte. Produtos naturais, né? Exercício físico, o cara não sai da academia, quer malhar, é lipo, é bariátrica, é fármacos diversos, exames constantes, o cara faz exame de tudo quanto é jeito, todo dia, quer fazer exame, quer ver se está bem. O de próstata ninguém quer fazer, né? Ninguém quer fazer o exame de próstata, mas o restante faz tudo. Mas brincadeiras à parte, o homem tem tentado driblar ao máximo. Não estou dizendo que é errado você ir numa academia, não estou dizendo que é errado você se cuidar, né? Eu também procuro me cuidar, às vezes, mas procuro me cuidar. Só há um pequeno problema aqui. Não é exatamente com a sua morte física que você deve se preocupar. O fato é onde você estará após ela. Esse é o grande problema. No verso 22, nós temos um pequeno insight sobre algo eterno, sobre o que é eternidade, sobre um insightzinho, sobre algo que poderia ser eterno. Olha só o versículo aí. Então disse o Senhor Deus, agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Olha que interessante. Nós entendemos que já havia uma oportunidade
do homem viver eternamente, lá no Éden. Se ele comesse do fruto da árvore da vida, mesmo tendo comido o fruto da árvore do conhecimento e pecado, em pecado ele poderia ter comido o fruto da árvore da vida. E o que aconteceria? Diz o texto 22 aqui, né? Para que não viva eternamente. Agora, imagine viver eternamente em um mundo como esse. O que seria de nós? Aí alguém pode me dizer, poxa, irmão, mas né, a gente não morreria mais, não teria mais mortes. Ok, mas só morte. Ainda haveria maldades, espancamentos, estupros. Haveria muita coisa errada. Da mesma forma. Mas não haveria morte. Seria uma solução? Deus sabe, né? Que não seria uma solução o homem comer um fruto e viver eternamente. A grande questão que nós não podemos esquecer é que seria uma eternidade longe de Deus. Simples assim. Uma eternidade longe de Deus, porque a partir do momento em que o homem peca, Deus o expulsa do paraíso. E o Éden significava a presença de Deus na vida do homem. E a partir do momento que o homem peca, ele fala, opa, peraí, fora, aqui não. Eu sou santo. E você desobedeceu. E se o homem come o fruto, imagine. Verso 23 vai dizer, por isso o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden e mandou cultivar a terra a qual tinha sido formado. O Éden significava a presença de Deus. Imagine viver eternamente longe da presença de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram, todos fracassaram, estão afastados da glória de Deus. Essa é a atual situação do mundo. E quando eu digo mundo aqui, eu quero dizer da humanidade. Estão afastados da glória de Deus por conta do pecado. Deus teve misericórdia em não deixar o homem comer o fruto da árvore da vida. Isso foi misericórdia. Porque se come, aí complicava. E essa é a atual situação do mundo nesse momento. Ou seja, condição de condenados a viver um sofrimento eterno longe de Deus. Essa é a condição da humanidade. É aquela condição lá de trás de Adão, condenados a viver um sofrimento eterno longe de Deus. Romanos 5,12 vai dizer, quando o pecado entrou no mundo, por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então não tem essa de Eva pecou. Foi por causa dela, foi por causa dele. Foi Adão e Eva, eu não tenho nada a ver, estou distante dele, há anos-luz distante deles. Não. Ele te representava. E se ele te representava, você também errou. Mas há uma solução. Deus dá uma solução. Mais uma vez, Deus revela a sua graça, misericórdia ao homem, através de uma profecia. É o livro de Gênesis mesmo, o capítulo 3, o versículo 15. O chamado proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a profecia. Esse é o proto-evangelho. É difícil de entender. Não é. A figura de Cristo ali, como descendente da mulher, é simples de reconhecer. Se cumpre através do seu nascimento, virginal. E após lá na frente, após o encontro com seu primo João Batista, isso lá em João 1, 29, João vê Jesus aproximando dele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. João 1, 29. No dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não podemos esquecer que existe uma chave bíblica ainda aí no livro de Gênesis, né? Existe uma chavezinha que a gente tem sempre que virar para a gente poder entender. Em Gênesis 3, 21, o Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e a sua mulher. Acredito que todos conheçam a história, né? Quando Adão e Eva pecam, eles automaticamente olham para si e reconhecem: estamos nus, eu estou sem roupa, o que eu faço? Foram correndo, fizeram, folhas, roupas de folhas e cobriram aquilo que eles entendiam como sendo o seu pecado. Eu pequei e agora sei que eu estou nu. E quando Deus se volta e fala: o que é isso? Vocês estão cobertos? Por acaso comeram do fruto que eu falei para não comer? E aí começa aquela, foi Eva, foi Adão, foi o diabo, foi a serpente. Mas Deus fala diretamente com o homem. E aí o homem faz as roupas, Só que, em Gênesis 3, 21, Deus vai lá e conserta. Gênesis 3, 21, Deus vai lá e faz roupas de peles de animais. Deus os ensina que, para cobrir pecados, só com sangue e sacrifício. Ou alguém acha que o cordeiro não foi ter que, imolado ali, morto, para poder fazer a pele de animais, a roupinha deles. Houve sacrifício. Deus fez o sacrifício de animais ali e falou para eles: olha, para cobrir pecados somente com sacrifício e sangue. Nós não podemos esquecer disso nunca. E após tantos anos de sacrifícios, nós entendemos que após isso, para frente, o povo começou a sacrificar animais, entendendo que, para perdão dos pecados do povo, precisava de sacrifício. E após tantos anos, Deus envia o Cordeiro para tirar de uma vez só a doença do mundo, o pecado do mundo, ou da humanidade, melhor dizendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 3,16, é um texto clássico que diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos nunca esquecer disso. Em 1 Coríntios 15, 21 a 22, vai dizer: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Olha o link, Adão e Cristo. Adão como tipologia, como tipo de Cristo. Escolheu pecar. Jesus não. Escolheu fazer a vontade de Deus. E por isso estamos aqui. Por causa de Jesus. Pelo sacrifício dele na cruz. Eis a cura para a doença do mundo, ou da humanidade, por assim dizer. Então, se temos um mundo doente por conta do pecado e separação de Deus, por que a humanidade não é curada de uma vez por todas? Por quê? Nós temos o problema, temos a solução do problema, mas por que o problema não se resolve? Por que todas as pessoas não são curadas do pecado? É simples, meu irmão. É muito simples. O problema não está na pessoa entender o que eu falei. Não está na pessoa entender o que eu disse aqui. Na verdade, eu tentei, deixar muito prático e muito simples o Evangelho. Qualquer pessoa pode entender. A grande questão é se você crê no Evangelho.
Porque somente crendo que Jesus, né, é o Senhor de sua vida, é que Ele se torna realmente o Senhor da sua vida. Não há outra maneira a não ser crer, a não ser ter a fé em Jesus. Seria como um remédio, que só vai funcionar a partir do momento em que você ingerir. Alguém já ficou doente aqui? Eu já tive Covid 2 vezes, meu irmão. 2 vezes, né? Bicampeão. E se você pega o remédio que ele é dado, ou mesmo a vacina, e você tem ali, mas você está sempre olhando, você entendeu, sabe que faz bem, mas não toma, você vai ser curado? Não vai. Infelizmente não vai. Isso não vai acontecer. Crer é diferente de acreditar. Nós temos que ter isso em mente, né? Muita gente confunde muito a questão do crer e do acreditar. O que é crer? Experiência, compromisso. Crer exige experiência, compromisso. Eu creio. E quando alguém diz, eu acredito em Deus, isso tanto faz. A pessoa está dizendo para você, eu acredito, mas tanto faz. Acreditar é diferente de crer. Crer envolve entrega. Você se entrega, você participa. Em Marcos 16 vai dizer, aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Condenado ao quê? Condenado à separação eterna de Deus. Aquela condenação lá de trás, em que Deus chegou e falou, olha, no Éden não, aqui não tem pecado. No paraíso vocês não podem ficar. É essa condenação que hoje está no mundo. A condenação do afastamento de Deus. Mas você precisa crer. Porque se não crer, o que acontece? Quem não crer será condenado. Ou seja, vai continuar em condenação. É simples. Não é difícil, né? E quando que se cumpre isso? A pessoa que não crê, já está condenado, será condenado. Quando que se cumpre isso? Existem 2 formas de se cumprir na nossa vida. 2 formas. Tá? De quem crê e for batizado ser salvo, e quem não crê ser condenado. Existem 2 formas. A primeira é Jesus voltando. Não tem jeito. Não tem meio termo. E não dá tempo, tá, gente? Acreditem. Não dá tempo. A palavra de Deus diz que vai ser como um relâmpago, de um lado a outro. Você sabe quando é que vai dar um relâmpago? Não. Como é que você sabe? Já deu, já era. Alguns podem pensar que, quando Jesus voltar, eu vou ver alguns anjos voando, vou me ajoelhar e vou me arrepender, Senhor, me perdoa. Não, não vai não. Vai ser como um estalar de dedos. Já era. Acabou. Não tem mais jeito. Então a primeira forma é Jesus voltando. E a segunda? Quando você morrer. Você sabe que dia que você vai morrer? Não sabe. Ninguém sabe. Até os médicos erram. Às vezes eles dão tantos dias de vida para uma pessoa, a pessoa vive 1 mês, vive anos. E eles falam, puxa, eu não sabia, achei que era 1 semana de vida. Você não sabe quando vai morrer, não sabe quando vai se cumprir isso aqui. E a sua escolha seria crer ou não crer? Não deixe que a sua mente esconda a verdade do seu coração. Isso é o que mais acontece. Eu costumo dizer que o quanto é interessante a proximidade dessa cura, né? A cura da alma, a salvação através do Evangelho. Alguém já disse que a distância entre o cérebro e o coração é cerca de 30 centímetros. Essa é a distância. Mas eu costumo dizer que a distância pode ser uma eternidade. Um abismo intransponível entre o seu cérebro, entre a sua consciência, e o seu entendimento, e aquilo passar para o seu coração, e você falar,
eu creio. Pode ser um abismo intransponível, você não consegue, está distante demais, você entende, mas não consegue crer. Não deixe que essa distância cresça, não deixe que essa distância se torne tão grande que o Evangelho não consiga chegar ao seu coração. Não deixe isso acontecer, meu querido. Em Lucas 2,17, Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus é o médico que traz o remédio para quem está doente. Simples assim. E o mundo está doente e precisa desse remédio. E Jesus traz esse remédio. E ele diz: eu não vim chamar justos. Se você não precisa mais desse remédio, saiba que outros precisam. Uma outra pessoa precisa de ouvir o Evangelho e crer, não somente entender. E converter-se aqui significa confessar para Deus que você precisa dessa cura, dessa doença chamada pecado. Significa que Jesus é o único que pode verdadeiramente te reaproximar do Pai e curar esse seu afastamento de sua glória. Eu realmente não sei o que você passa, não sei o que você, se você está distante de Deus, se você tem problemas. Talvez Deus tenha ouvido hoje uma súplica, talvez Deus tenha ouvido hoje um chamado de alguém que clamou, e talvez você tenha ouvido Jesus falar nesta noite com você, Mas nada vai acontecer se você não responder, nada vai acontecer se você não se apresentar para Deus. Não vá para casa com esse sentimento, não vá para casa com essa dúvida da doença chamada pecado para sua casa. Não deixe que isso fique com você. E se você já tem a cura, se você já passou por esse momento e hoje já conhece a palavra de Deus, já conhece o Evangelho, não deixe de levar o Evangelho a outros. O que eu gostaria nessa noite é saber se existe alguém nessa noite que ainda não aceitou o Evangelho, que ainda não conhece a Jesus, ou talvez que você esteja afastado e esteja voltando para Jesus. Talvez você esteve andando por caminhos que não pareciam direitos, ou que Deus não se agradou, ou até mesmo por você, que passa por problemas na família, que tem dificuldades. Todos nós temos dificuldades, A você que precisa entregar a Deus um pedido. Gostaria de pedir a você que, nesse momento, feche os seus olhos, que nós vamos estar orando ao Senhor pela sua vida. Você que está em casa acompanhando, feche os seus olhos, faça essa oração junto comigo. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos diante do Senhor, Pai, com o coração quebrantado, entendendo que a Tua palavra, ó Deus, é a verdade. A Tua palavra, ó Deus amado, é o que penetra no coração humano e ali faz mudanças, ó Deus. Pessoas são transformadas através da Tua palavra, e através da Tua palavra nós cremos, ó Deus. Eu gostaria de pedir, ó Deus, por cada um aqui presente, ó Pai. Ó Deus, abençoa os Teus servos,
aqueles que estão voltando para o Senhor, aqueles que apresentam, ó Deus, os seus problemas, as suas falhas, ó Deus, aqueles que querem ter uma vida de comunhão com o Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. E aqueles que ainda não são teu povo, mas que nessa noite reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus. Que eles possam ter um encontro real contigo, Pai. Se entregarem de corpo e alma ao Senhor, Pai. Dedicando ao Senhor as suas vidas, suas emoções. Ó Pai, transforma os seus corações, ó Deus. Livra-os de todo mal, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Que possamos, ó Deus, disseminar a tua palavra, o teu evangelho aos teus confins dessa terra, Pai. E que tudo o que fizermos possa ser para a glória e honra do teu santo nome. Nós oramos agradecidos, ó Deus, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que tenhamos uma noite abençoada e excelente na presença do Senhor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Quero convidar o pastor para fazer a oração final. Oremos. Bendito Deus, os teus servos nesse momento, ó Deus, se encontram diante do Senhor, Pai. Agradecendo, ó Deus, por mais uma vez ter tido a oportunidade, ó Deus amado, de estarmos em comunhão para louvar o teu nome, exaltar o nome do Senhor. Cremos, ó Deus amado, e temos a certeza que recebeste o nosso louvor, a nossa adoração dos altos céus, Pai. Pedimos ao Senhor que nos despeça, ó Deus amado, aos nossos lares em segurança, na tua santa paz, guardando-nos, ó Deus amado, livrando-nos de todo mal. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença. Livra-nos, ó Deus amado, de todo laço, de todo mal, de tudo aquilo que se levanta contra nós, pois tu és poderoso para nos guardar e nos proteger, e nós cremos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus amado, a levar a tua mensagem do Evangelho, para que possamos, ó Deus amado, disseminá-la a todos os cantos dessa terra. Sê conosco, ó Deus, agora e sempre, é o que clama o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.